O podcast chega mais e o programa Estação Espacial, em parceria com a SMC Gestão e Mídia, Rede SPTV e Rádio Nova Alternativa, encerra o ciclo de debates com os candidatos a deputado estadual e federal por Americana e Santa Bárbara. Na data de hoje, estava previsto para acontecer o debate com os candidatos a deputado estadual por Santa Bárbara do Oeste, né? Inicialmente iriam participar do debate o Adolfo Bastos e o candidato também Marcos Fontes, né? Como teve um compromisso, por se tratar de médico, teve um compromisso cirúrgico de trabalho, ele não pôde comparecer aqui, o Adilson Bastos, e para a gente não ser injusto com o candidato que compareceu aqui e também não faltar com respeito com ele, nós decidimos fazer uma entrevista com o candidato, né? Portanto, hoje nós encerramos essa série de debates com os candidatos, tanto deputado estadual como federal, mas não encerramos, mas, por exemplo, encerramos aqui, é um ponto final, mas convidamos todos os candidatos a deputado estadual por Santa Bárbara para participar aqui do evento. Alguns deram algumas justificativas, que tinham compromissos profissionais e que não puderam comparecer aqui. O único a comparecer foi o deputado estadual Marcos Fontes. Daí, para dar uma agilizada, a gente vai começar apresentando o Marcos Fontes, né? Ô Marcos Fontes, se apresente aqui para o público, para conhecer um pouco, o leitor conhecer um pouco você. Como você começou na política, antes de você entrar na política, como você se mexia em que área, trabalhava em que área, é formado em quê? Se apresente aí para o público. Opa, primeiro eu quero cumprimentar você, Ricardo Camargo Neves, a todos os profissionais aqui da SPTV. É uma oportunidade importante para que a gente possa discorrer sobre algo muito importante que são, né, as próximas eleições. E eu inicio aqui agradecendo muito vocês pela oportunidade. Saudando também a quem está nos acompanhando em casa, através das redes sociais, enfim, de todos os meios aí de comunicação que estão sendo parceiros, né, nessa transmissão. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Fontes, sou natural de Santa Bárbara do Oeste, nascido, crescido em Santa Bárbara, tenho 26 anos, sou, por formação, gestor público e também comunicador. Aos 12 anos de idade, Ricardo, eu tive o contato com o rádio, né, que foi algo que me impactou muito positivamente, marcou para mim e é algo que eu escolhi, né, desde muito cedo. Então, hoje sou empreendedor também na minha cidade, através do ramo da comunicação. Em 2018, você me perguntou quando que a gente iniciamos, né, e participamos da política, né, colocando o nosso nome à disposição. Em 2018 foi a primeira oportunidade para que a gente pudesse disputar, né, também um cargo, naquele momento, de deputado estadual, pelo então PSL. Naquele período, a gente pôde percorrer muito a nossa cidade, percorrer muito a nossa região, propondo, né, ideias, propondo, né, realmente soluções para as pessoas de Santa Bárbara e da região como um todo, né? Eu digo sempre que é muito importante tocar nesse assunto. A gente sempre tem, enquanto candidato, né, um ponto de partida, né? E como candidato a deputado estadual, o nosso ponto de partida é a cidade de Santa Bárbara. Porém, né, se eleito, nós temos aí um compromisso com o estado todo de São Paulo. Então, naquela oportunidade, a gente alcançamos cerca de 17 mil votos, ficamos na suplência, né, do mandato e não paramos por aí, né? Mesmo sem mandato, a gente aproveitou os contatos, os bons relacionamentos que construímos nas eleições e, pela graça de Deus, com o apoio dos amigos que estão no mandato, conquistamos aí algo em torno de mais de R$1 milhão em investimentos para a nossa cidade. Né? Em 2020 também participei do pleito eleitoral. Só um minuto, Marcos. Você falou em R$1 milhão de recursos que foram tragos aqui para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Esses recursos foram investidos em quais áreas? Bom, vamos lá. Algo em torno de R$900 mil foi investido na Santa Casa da cidade, principalmente no momento da Covid-19, né? Pelo então senador Major Olímpio,
foi feita uma relatoria que destinou esse recurso para a cidade. O senador, naquele momento, me ligou e falou: Marcos, estou atendendo um anseio antigo, importante, algo que vocês já vem cobrando bastante pela saúde, e eu gostaria muito que você, além de comunicar, né, o provedor da Santa Casa, fiscalizasse também esse recurso, para onde vai ser investido, como que vai ser empregado. Então, naquele momento, ajudou muito, inclusive, para que se pudéssemos elevar o número de leitos para poder atender as demandas no ápice aí do Covid que a gente teve no ano passado. Então, foram algo em torno aí de 800 a 900 mil reais na Santa Casa. Conquistamos também 100 mil reais para a Casa da Criança, uma entidade importante, Santa Bárbara do Oeste, e também 50 mil reais que foi destinado para a PAI da cidade. Portanto, então, mesmo você não estando como deputado estadual pela cidade de Santa Bárbara, você trabalhou nos bastidores para conquistar verbas para o município, né? Sim, é algo que a política, eu digo sempre isso, viu, Ricardo? É importante dizer para quem está nos acompanhando, a gente não precisa ter mandato eletivo para poder fazer algo pelas pessoas, né? É óbvio que com o mandato, o que você consegue de forma pequena, você consegue de forma maior, né? Tendo o mandato eletivo. Só que mesmo sem o mandato, nada impossibilita de quem está realmente interessado em ajudar a sociedade de um modo geral, interessado em contribuir com o crescimento da cidade, nada impede ele de se relacionar, né, com quem executa, com quem tem mandato, né? Então eu aproveitei esse relacionamento que eu construí em 2018 para poder angariar recursos para a nossa cidade. Tivemos a alegria de ter conseguido esse montante, gostaríamos de ter conseguido muito mais, né? Então, movido a isso, hoje eu me coloco mais uma vez para a disputa, né, aqui das eleições gerais como candidato a deputado estadual. Eu creio que com esse bom relacionamento que já temos, né, olhando, né, para o momento de 2018, com esse resultado que a gente já alcançamos, é possível que agora a gente seja eleito com o apoio das pessoas e principalmente garantir agora o recurso maior para as cidades. Qual que é a diferença, por exemplo, do Marcos Fontes de 2018 para o Marcos Fontes de 2022? O que você aprendeu com toda essa bagagem política que você adquiriu durante os anos? A experiência foi boa? Teve mais ônus, mais bônus? Explica toda essa história. Como que foi todo esse decorrer dos bastidores até você chegar na política para falar assim: não, agora eu estou preparado para ser deputado estadual por Santa Bárbara do Oeste? Você sabe, Ricardo, que na nossa vida, né, seja ela pública, né, ou privada, pessoal, a gente sempre vai colocando um tijolinho de cada vez, vamos construindo, né, a nossa identidade, o que a gente pensa, vamos aprendendo muito, né, no percurso, no caminho. Então, de 2018 até aqui, eu vejo hoje o Marcos Fontes muito mais pronto para o desafio, não que não estivesse lá atrás, mas hoje é o que a gente estava dizendo, com o tempo você vai colocando mais tijolinhos, você vai aprendendo os caminhos. Vai ganhando mais bagagem, exato, mais gordura. Vai ganhando espaço também, né, na política municipal, na política regional. E eu acredito que esses 4 anos, né, que ficamos na suplência, ou seja, a gente não assumiu o mandato, mas também utilizamos da suplência para poder continuar trabalhando. Então foi algo que abriu porta para o Marcos Fontes na Alesp, foi algo que abriu porta para o Marcos Fontes no Senado, como eu disse, que a gente conquistou um recurso importante para a Santa Casa, abriu porta para a gente também na Câmara dos Deputados, né? Foi tudo pelo ponto de partida, né? Foi quando a gente fez a bola rolar realmente, que foi em 2018. Então hoje, você me perguntou como que eu vejo o Marcos Fontes, obviamente mais preparado, obviamente mais experiente, né, do que quando a gente entra em campo pela primeira vez, né? E com a mesma vontade, né, com a mesma intensidade, com a mesma vocação de poder contribuir com o futuro de Santa Bárbara, com o futuro das nossas cidades aqui, que estão ligadas, interligadas na nossa região. Nós sabemos que, por exemplo, para entrar na política, o candidato ele tem que estar preparado e tem que também recorrer a estudo, a conhecimento, para entrar nesse campo da política, porque não adianta você entrar de paraquedas lá que você não vai conseguir. Você se preparou antes
de entrar nesse mundo da política? Você tem algum estudo em alguma área? Foi adquirir conhecimento, informação de outra área ou não? Bom, sim, né? Se você me permite até antes concluir algo aqui, até para chegar nesse ponto. De 2012, quando eu entrei na comunicação, enfim, eu venho de uma família que é ligada com a comunicação e também é ligada com a política municipal. Né? Eu digo para as pessoas, inclusive até publiquei um vídeo recentemente nas minhas redes sociais, faço convite para quem está nos acompanhando, se puder pesquisar por esse vídeo, eu deixei bem exposto isso. Né? Eu venho de uma escola familiar política, uma escola e uma família para o bem, né? Com uma história intocável. E isso me chamou muito a atenção desde muito cedo. Minha mãe com os projetos sociais, meu pai enquanto vereador, e eu aprendi que é possível fazer algo pelas pessoas sim, é possível você fazer as coisas pelas pessoas com o coração, né, e para o bem das pessoas. Então, obviamente eu tive uma influência boa dentro de casa, né, aos 12 anos de idade, quando houve esse despertamento da minha parte para a vida. Eu falo isso para as pessoas, eu me despertei para a vida aos 12 anos de idade, fazendo programação de rádio, estando em contato com as pessoas e podendo compreender o que minha mãe fazia através de projetos sociais e o que o meu pai também fazia enquanto vereador, né? E quando eu me descobri, eu já pensava naqueles momentos que um dia, né, por entender que a política é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas para o bem, né, apesar de a gente, infelizmente, ter hoje aí um cenário a nível nacional que não é convidativo para as pessoas em relação à política, mas eu entendi muito cedo que a política é o único caminho, é a única ferramenta de transformação na vida das pessoas. Então, já com essa ótica, eu venho me preparando, né, eu vim sim deslumbrando viver todos esses momentos. Eu tive a alegria de me formar em gestão pública, né, recentemente também, buscando também conhecer um pouco mais a fundo, né, da condição técnica, né, que a política ela prevê na administração, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, sim, né, hoje, pela graça de Deus, tenho a formação em gestão pública, né, e bem mais do que isso, eu acho que é a proximidade com as pessoas que nos garante, né? Eu acho que tem coisa que você não aprende na faculdade, né, que você aprende com as pessoas. Então é essa aproximação com as pessoas que nos dá condição e total condição de representá-las, eu tenho certeza. Por quê? A gente busca fazer uma política, Ricardo, próxima das pessoas, entender o que o eleitor, né, entender o que as pessoas realmente pensam para um propósito, para aquele momento. Eu acho que quando o político ele perde esse contato, essa conexão com as pessoas, ele perde realmente a essência de estar ali, que é representar o coletivo. Então, por exemplo, você acha que a política feita na rua é mais importante do que a política feita pela internet, que é aquela coisa fria? Sem dúvida, sem dúvida. Sou muito entusiasta em relação a essa política próxima das pessoas. Eu acho que político tem que ter calor humano, tem que sentir as pessoas, tem que ter o contato, né, o olho no olho, que é o que realmente o eleitor busca. Né? A gente vê muito disso, o eleitor cobrando, viu? Eu quero sentir o candidato, eu não quero apenas assistir ele é muito bom, mas eu quero ter um contato com ele, eu quero falar com ele. Então é algo que a gente sempre pratica através do rádio, né? Sempre praticamos essa aproximação e também utilizando-se disso, né, na política, porque eu acho que é isso que o eleitor pede. Né? Existem coisas que a gente estava dizendo, que na informação técnica você não consegue aprender, você não consegue ter. Né? É só no contato, né? Na proximidade com as pessoas, que é o que eu defendo que político tem que ter. Né? Quando o político ele perde esse contato, esse relacionamento, ele erra mais, sem dúvida alguma. É o contato chamado contato interpessoal, né? Que tem que ter na política e não só na política, como na vida profissional e na vida do nosso relacionamento pessoal também, né? Mas sabe o que eu acho importante? Que, por exemplo, a pessoa para que almeja ser eleito candidato a deputado estadual, federal ou a governador, ele não pode se limitar a fazer campanha só numa cidade, né? Ele tem que procurar outros caminhos, outras cidades para conseguir o seu voto para chegar lá até a Lesp ou até o Congresso Nacional.
Você está trabalhando além de Santa Bárbara em outras cidades e como está sendo feito esse trabalho? Bom, vamos lá. Em relação, estava dizendo da atividade que temos, né, enquanto também profissional da comunicação, nós temos um relacionamento praticamente com várias pessoas de todo o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, 645 municípios, né? Obviamente, assim como foi em 2018, vamos ter pessoas, né, engajadas, nos ajudando, falando com a família, com os amigos, em praticamente todas as cidades, né? Porém, eu vejo que a gente precisa oferecer um mandato para as pessoas, um mandato que vai dar resultado. Não tem muito sentido o candidato que vai buscar votos, né, vai investir recursos, vai colocar equipe e ele vai se comprometer, por exemplo, com mais de 300 cidades. Não vai dar fruto para ninguém, não vai ter retorno para as pessoas. Por quê? A emenda parlamentar, ela tem um teto, né? Ele não consegue ajudar todo mundo, né? Então eu vou trabalhar de uma forma mais regional, mais centralizada aqui na nossa região, na busca pelo voto, para que a gente, se eleito, tenhamos condição de atender quem realmente acreditou no projeto e quem está próximo. É algo que eu conheço. Não faz muito sentido a gente não conhecer todas as cidades e querer ter compromisso com todo mundo. E a gente não vai entregar o que o eleitor na ponta da linha está esperando, porque a gente não conhece. Ou melhor, o político não conhece o que aquela população daquela determinada região está precisando. Então, nós vamos centralizar, estamos centralizados em relação à nossa campanha. Estava dizendo do ponto de partida, né? O deputado ele tem que escolher algum município para residir, né? E a minha cidade, onde eu nasci, é Santa Bárbara do Oeste, é da onde a gente vai fazer a bola rolar, né? O ponto de partida é Santa Bárbara. Porém, vamos buscar o entendimento, sim, o apoio, com certeza, de pelo menos 6 cidades ao nosso entorno, que eu acho que é importante para a gente fortalecer essa ideia da representatividade, que é o que a nossa região não pode perder, né? Nos últimos tempos, se a gente for analisar os quadros que temos hoje no mandato, exercendo o mandato de deputado estadual, a região nossa perdeu muito em representatividade. Quando a gente fala de perder representatividade, a gente está dizendo de perder a garantia de recurso público para a saúde, para a segurança, para a educação, que é totalmente necessário aqui para a nossa região. Tem muita coisa para se fazer aqui. Nós temos que louvar o que já foi feito, né? Eu acho que temos que reverenciar a história, né, de tudo que já foi feito pelo bem, mas também não esquecer dos próximos desafios, né, que a região emana. Tem muita coisa para fazer e é por isso que eu estou me colocando à disposição e o compromisso aqui com a RPT, com a nossa região. Sem dúvida nenhuma. Viu, mas eu tenho uma coisa que pega muito em Santa Bárbara do Oeste, e eu vou querer ter uma opinião sua a respeito disso, que é em relação, por exemplo, daquele estigmatismo do Zé Maria, que ele foi lá, se elegeu, coisa e tal, e depois, na hora do vamos ver, ele se elegeu, ficou 2 anos no cargo e tum, né? Uhum. Saiu para candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste, e desde então ficou essa coisa aí, né, esse estigmatismo que ninguém mais consegue ser eleito em Santa Bárbara do Oeste deputado por conta desse deslize do ex-prefeito e também deputado estadual Zé Maria. Você acha que agora chegou o momento, por exemplo, de Santa Bárbara mudar essa realidade e o povo apostar num deputado da cidade? Sem dúvida. Inclusive, Ricardo, eu vejo que a minha participação em 2018 fez com que muitas pessoas que pensavam, né, poxa, não vai eleger mais, nós não temos condições mais nenhuma. Eu acho que a minha participação, né, poxa, pode ser que a pessoa nem votou na gente, mas o barbarense sabe que um jovem naquele período de 22 anos quase ganhou. Faltou pouco voto para realmente a gente ter um deputado, né, que do ponto de partida saísse eleito de Santa Bárbara do Oeste. Então acho que a gente vai construindo, né, isso com o passar do tempo, né, e vai fortalecendo essa ideia. Eu estou debruçado realmente em conversar com as pessoas, com as entidades, com as pessoas que formam opinião, comerciantes. Já tive muita tratativa em relação a isso, conversa boa com pessoas que formam opinião, entidades religiosas, enfim, para que a gente possa
ter esse consenso na cidade, né? E na nossa região, isso reflete para a região, né? Quando a gente discute de ter o nosso voto, né, empregado aqui, ou seja, não deixar o voto ir embora para as pessoas que não têm compromisso com a cidade. Vou dar um exemplo. A gente teve, na eleição de 2018, candidatos que tiveram muito voto em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, enfim, na nossa região aqui, nas cidades co-irmãs, né? E, infelizmente, são deputados que não conhecem as nossas realidades aqui e não voltaram aqui nem para agradecer, quem dirá para trazer recurso público. Porque é importante dizer para quem está nos acompanhando, as pessoas perguntam muito, para que serve um deputado estadual? Né? A prerrogativa maior é para que ele fiscalize sim, né, o governo do estado, o orçamento, né, para onde está sendo aplicado, se sim, se não, se está chegando na ponta da linha, mas também tem algo importante que está na mão dos deputados estaduais, que é a atração de recurso do orçamento do estado para os municípios, ou seja, aonde a prefeitura não consegue realizar por falta de orçamento uma obra pública, uma construção, sei lá, de uma ponte, de uma creche, mais investimentos, por exemplo, na segurança pública, o que não tem no orçamento da cidade, é possível para o deputado estadual trazer para a cidade através das emendas parlamentares. E é aí que eu entro nessa discussão e nessa briga mesmo, né, para que o eleitor aqui de Santa Bárbara, de Americana, de Nova Odessa, da nossa região, possa compreender o que a gente perde quando a gente vota em candidatos que não tem nada a ver conosco. Pessoal que vota em humorista, em jogador de futebol, né, em ator de novela, esse pessoal não conhece a nossa realidade. Então a gente precisa, mais do que nunca, dessa junção, né, de nós enquanto candidatos, das pessoas, dos líderes, né, pessoas que formam opinião em todo ambiente da sociedade, para discutir isso com as pessoas. A maioria das pessoas vota pela desinformação, vota, com todo respeito, no Tiririca, no Alexandre Frota, por desinformação. Não estou discutindo o mérito, se eles são bons ou não deputados. Estou dizendo que não trazem recurso para as nossas cidades, e isso não pode continuar acontecendo. Então, em Santa Bárbara, você trouxe esse histórico, né, que a gente teve lá com a eleição do ex-prefeito Zé Maria, que ganhou para deputado, depois disputou para prefeito, ganhou a prefeitura, renunciou o mandato. Acabou abandonando, renunciou o mandato. O cargo que o pessoal que depositou o voto nele para ele ser deputado estadual, e acabou, por exemplo, acontecendo, ele acabou, entre aspas, né, traindo o povo, porque o povo esperava que ele completasse o seu mandato. Né? Lá a gente tem esse momento histórico, né? Mas eu percebo que as pessoas estão agora bem mais afincas, né? Participando, atentas, entendendo esse recado da importância de a gente ter o nosso representante. Eu acho que o que ficou no passado, ficou. A gente tem agora o momento e a oportunidade de pensar e fazer diferente. Esse é o momento. Falo para as pessoas muito disso. A política tem algo muito bom na política, né? Apesar de a gente ter aí casos, né? E como eu estava dizendo, cenários que infelizmente não são tão convidativos, na política tem algo bom, que quando é ruim, quando não funciona, a gente tem o poder de trocar, tem o poder de fazer diferente. E esse é o momento, né? É o momento das eleições, para que a gente possa expressar o nosso descontentamento ou o nosso contentamento. Né? Eu falo para as pessoas sobre isso. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem lá um parente, parente que é ruim, você não troca o parente. É impossível. A partir de hoje, você não é mais meu primo. Não tem como. A partir de hoje, você não é mais meu tio. Não existe isso. Agora, político, quando não funciona, a gente troca. E é esse o momento das eleições. Marcos, eu acho que é o seguinte. O importante agora também falar, para o pessoal te conhecer melhor, é a questão, por exemplo, do que você vai contribuir, se caso eleito, se para o município de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, que são várias cidades, são 19 municípios que abrangem aí a região metropolitana de Campinas. O que você vai fazer? Quais são suas propostas efetivas para a população aqui da região metropolitana de Campinas? Eu sou um defensor, Ricardo, que a proximidade gera resultados. Então, enquanto deputado, o que todas essas cidades aqui da nossa região podem esperar do Marcos Fontes? É a proximidade, é a atenção
que a gente andando pelas ruas, as pessoas reclamam muito que não tem mais, que não vê mais, né, essa atenciosidade nas figuras políticas que estão no Estado, que estão em Brasília, representando a nossa região. Então eu sou um defensor que a proximidade gera resultados. Pretendo ser um deputado próximo das pessoas, quero levantar sim a bandeira da minha cidade, da nossa região, para que a gente possa superar algumas situações que ainda não prosperou. Vou dar um exemplo, UTI neonatal, que a gente tem uma deficiência grande em Santa Bárbara, UTI comum, né, UTI adulto, e UTI também pediátrica, a gente precisa avançar nesse quesito. Temos também a demanda em relação à construção de um hospital municipal que ainda não prosperou na cidade de Santa Bárbara, por conta que se esbarra no recurso público. Tem que ter investimento. Então, quero poder participar das grandes discussões de Americana, como a questão do tratamento de água, né, e esgoto aqui na cidade, que é tão importante para vocês, eu sei disso. Você tocou nesse assunto, eu acho também importante, você segura aí o que você vai falar, para depois você complementar. Além de Americana, Santa Bárbara também sofre um problema, por exemplo, de muito desperdício d'água. Já foi comprovado até e noticiado em vários órgãos de comunicação, de que Santa Bárbara tem um desperdício de mais ou menos 50% da água que produz e tal. Além disso, você também vai trabalhar nessa área, e como que você vai captar esses recursos, como que você vai trabalhar nos bastidores para Santa Bárbara conseguir reduzir esse número, por exemplo, de desperdício de água? Parceria com a prefeitura. Provavelmente a prefeitura tem esse panorama, né, do porquê e das motivações que temos esse desperdício lá, né? Então, prefeito, relacionamento. Prefeito. E só um parente. Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, é a cidade que tem mais desperdício de água de toda a região metropolitana de Campinas. Então vamos lá. Chamar o prefeito, né, baseado nesse estudo de impacto que ele tem, para onde, qual que é o maior causador desse desperdício, e poder auxiliar a prefeitura com recurso público, com recurso do orçamento do Estado. Se é troca de adutora, se é rede que precisam ser trocadas, a gente vamos com o prefeito, né, com a administração, departamento de água e esgoto da cidade, buscar frear esse desperdício, né, esses acontecimentos. Então é possível a gente ajudar, né, também nesse sentido, contribuir nesse sentido. É relacionamento com a prefeitura, assim como quero ter também um relacionamento, estava dizendo, com a prefeitura aqui de Americana, com o objetivo de a gente poder trazer o recurso, de repente é o que falta aqui no município, para que vocês possam também, né, dar sequência a esse plano que o prefeito tem aqui para a qualidade, né, e o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Então, enquanto deputado, eu quero, até respondendo a pergunta anterior, eu quero estar próximo das pessoas, próximo das demandas que temos aqui na região e levantar a bandeira, estava dizendo, a bandeira das nossas cidades na Lesp, e também, se você me permite, levantar a bandeira pelo terceiro setor. Quero ser um deputado atuante pelas causas do terceiro setor, que faz, muitas das vezes, muito mais que o órgão público, que é o que deveria atender. Dou um exemplo, igrejas, entidades filantrópicas, projetos sociais que chegam aonde a prefeitura, aonde o governo do estado, aonde o governo federal não consegue chegar. A gente teve isso em evidência na pandemia, né? Foi o terceiro setor quem deu condição das prefeituras de todo o Brasil ajudar as pessoas que precisavam naquele momento de alimentos, muitas pessoas desempregadas, e se não fosse a junção, né, o apoio, a proximidade e a eficácia que o terceiro setor tem na sociedade, a gente teria um panorama totalmente devastador relacionado a esse tema que a Covid trouxe para todo mundo. Então, quero levantar também a bandeira do terceiro setor lá na Assembleia. Fernando, o candidato a governador do estado de São Paulo, Fernando Haddad, esteve aqui em Americana há umas 2 semanas atrás e comentou o assunto sobre a represa Salto Grande, que a gente acabou de conversar, falar sobre esse assunto, e ele falou em criar um consórcio. Que não adianta, por exemplo, a Americana tratar o esgoto daqui, se as cidades lá de cima não fazem o seu dever de casa. Você é a favor, por exemplo, de ter um consórcio que trabalhe com todas essas, por exemplo, essas cidades para fazer todo o tratamento das cidades, que são mais de 6 ou 7 cidades
que despejam esse esgoto, que acabam desaguando na represa Salto Grande. Se, por exemplo, você é a favor que tem esse consórcio, ou você acha que tem outras medidas mais eficazes que trazem um melhor jeito de tratar essa questão? Eu acho que é o caminho da parceria, né, de todo mundo entender, de todos os prefeitos, as prefeituras, entender a importância que é cada um fazendo a sua lição de casa. Certamente, né, a gente consegue superar isso, né? Agora, para fazer tudo isso acontecer, Ricardo, é recurso, é investimento que temos que garantir aqui para a nossa região, para esses municípios, né? Porque senão, se a gente não tem a representatividade, a gente fica sem os grandes projetos. Eu digo sempre isso para as pessoas, não tem condição nenhuma do aluno que falta na escola o ano inteiro passar de ano. Então a gente precisa ter os nossos representantes marcando presença, né, pelas nossas cidades lá na Assembleia. Não tem mágica, né? Tem representatividade. Esse é o nome, né? Esse é o termo que nos falta e que precisamos. Eu acredito muito, né, que com agora a informação, né, que chega rápida para as pessoas, né, podendo participar de projetos como o de vocês aqui, né, que ajuda as pessoas, né, a entender o processo político, a importância do processo eleitoral, para que a gente eleja pessoas que tenham compromisso conosco. Eu acredito muito que essa junção também com vocês do meio da comunicação é o que na ponta da linha vai nos dar a condição de que o eleitor possa se despertar para o tema e, enquanto representante eleito, a gente poder ajustar e ajudar, sim, procurar um caminho melhor para todos os prefeitos em relação à questão hídrica, né, a qualidade da água, o abastecimento de água e também do tratamento de esgoto. Eu acho que é um caminho importante relacionado ao consórcio. Continuando nessa área de saneamento básico e questão hídrica também, nós sabemos, por exemplo, que a Santa Bárbara e Nova Odessa não sofre tanto com essa questão de falta de abastecimento de água, por questão de estiagem e coisa e tal. Mas a Americana, que depende, por exemplo, do Rio de Ribeirão Quilombo, Hortolândia, Sumaré, são cidades que, por exemplo, se não chover, a gente corre o risco de, por exemplo, ter falta de abastecimento de água, coisa e tal. Esse trabalho, por exemplo, você também visa levar para o seu projeto, ou ainda você não pensou nisso? Com certeza, eu acho que é o caminho, né? Eu acho que não tem condição alguma de a gente ter uma vida, né, em sociedade sem ter o básico, que é o saneamento, que é uma água de qualidade para as pessoas, né, que é de emprego, enfim, não tem, as coisas elas acabam que se convergindo, né, para o bem comum, para o bem do cidadão. Então é algo que está na nossa rota, né? Acompanho sempre as notícias relacionadas, principalmente aqui à Americana, em relação à questão hídrica, à questão do tratamento de esgoto. Então, inclusive, fiz questão de tocar nesse ponto, porque é uma bandeira que nós vamos, enquanto deputado, com certeza, estar com o governador, buscando a garantia do recurso, para que a gente tenha esse panorama, né, diferente daqui a algum tempo. Né? O meu desejo é poder voltar aqui na RPTV, poder conversar com vocês daqui a alguns anos e já poder falar das coisas que deram certo pela representatividade que a gente alcançou na Assembleia. Nós temos um assunto também bastante assim, delicado para tratar, que é a respeito, por exemplo, da aprovação automática que tem no estado de São Paulo. Aqui, por exemplo, hoje o aluno está na escola estadual, ele não reprova mais, né? Ele é aprovado automaticamente, mesmo que ele não tenha um desempenho a contento, ele acaba sendo aprovado. Você é a favor desse quesito, dessa forma de administrar a educação ou não? Não. Me posiciono totalmente contrário. Eu acho que não tem muito sentido, né? Aliás, a educação, né, é a base da formação, né, para o futuro de uma pessoa, né? E não faz muito sentido o aluno ele não atingir, né, a nota azul, até para simplificar para quem está nos acompanhando, ter nota vermelha o ano todo e passar de ano, ter essa garantia, até ele vai ter essa aprovação. Até porque ele passou o ano todo, não aprendeu nada e vai continuar sem ter o conhecimento. Ele fica incentivado, opa, então eu não preciso ter nota boa, eu não preciso me esforçar porque eu vou passar de ano, né? Eu participei, eu estudei, né, no ensino público
desde a minha vida toda, do ensino fundamental ao ensino médio. Então a gente sabe que isso é latente, né? Tem aluno que escolhe realmente não fazer, não participar das atividades, né? Não buscar o conhecimento, por conta disso. Ele sabe que tem esse dispositivo que no final das contas acaba ajustando para ele passar de ano e concluir o ensino médio, né? A gente tem que encarar o ensino e poder mudar essa cultura para os nossos jovens, né? Para os adolescentes que estão em formação de caráter, em formação da tua essência, que ele goste de aprender, né? Para que ele vá para a escola, né? Com vontade, com vocação, né? Para o bem, para aprender algo. Então, assim, a gente precisa mudar algo que é cultural no país, né? Incentivar a leitura já na formação, né? No ensino ali fundamental, incentivar. Eu sou um defensor disso, que a gente tenha, pelo menos no ensino médio, né? Uma matéria atrelada ao empreendedorismo, né? Eu estava dizendo até numa entrevista recente, para que a gente tenha matérias como civilidade, moralidade, né, de volta, para que a gente tenha esses valores resgatados. Isso não faz mal para ninguém, pelo contrário, ajuda, a gente fortalece a nossa sociedade e garante certamente um futuro melhor para quem está passando pelas escolas, né, independente do nível de aprendizado. Então, em relação à progressão, né, continuada, eu me coloco totalmente contrário. Eu acho que tem que haver um barulho, sim, positivo em relação à Casa Legislativa, que é a Assembleia. Compete à Assembleia, sim, levantar esse tema e, se for aí da vontade das pessoas, eleito, é um tema que eu vou levar muito a sério na Alesp, para que a gente tenha essa tal da progressão continuada, reavaliada, porque do jeito que está, não dá mais. Infelizmente, a gente vê um cenário devastador em muitas escolas. Alunos que não querem aprender, que é uma minoria e que acaba atrapalhando a maioria que quer aprender. Professor que não consegue dar aula, lecionar bem por conta de uma minoria que sabe disso. Eu não preciso fazer porque eu vou passar de ano. Então isso tem que ser mudado. Uma questão também que eu acredito que seja um grande problema aqui na nossa região é a questão da mobilidade urbana, que é aquela questão do trem intercidades, que já foi bastante discutido aqui, coisa e tal, e até agora isso aí não saiu do papel, né? Eu acho que, na minha opinião, eu acredito que falta vontade dos próprios deputados de se unirem e pedirem lá para o governo federal dar prosseguimento a esse projeto. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Eu acho que é muito importante, é um tema relevante, principalmente, não só aqui para a nossa região, eu digo para o Estado, né? Importante dizer para as pessoas, a gente estava se falando recentemente sobre esse tema. A gente tínhamos as ferrovias prontas no Brasil inteiro, né? A gente tinha condição de continuarmos e, por N situações, né, governantes que tinham uma perspectiva, uma visão diferente, acabou que tudo sendo despejado para as rodovias, né, que é feito aí através dos caminhoneiros, né, dos fretes que a gente tem a nível Brasil. Repare, se o pessoal fala de parar, parou tudo, né? E a gente não pode viver, né, refém de um único mecanismo, né, de transporte no país, né? Eu acho que é muito importante e temos esse compromisso de poder destacar esse tema na Assembleia, para que a gente retome essa discussão que, ao meu ver, esfriou, né, sobre o trem intercidades, que na ponta da linha barateia também o custo, né, para quem justamente está preocupado com tudo isso, que é o cidadão, né? Quando a gente tem a escolha, né, tem mais que uma opção de frete, de como fazer aquele produto chegar para outras cidades, para outros estados, a gente tem um custo reduzido também, né? Então eu acho que é algo que tem que ser levado muito em consideração, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Acho que tudo que pode somar na vida do cidadão para baratear, né, preço, tem interesse da população, porque a população não aguenta mais. Eu ouço muito isso das pessoas, pagar muito imposto no Brasil, né, no Estado, o salário mínimo que
já não dá mais para nada, não dá para você finalizar os 30 dias do mês com o salário mínimo. Então, tudo que envolve aí, né, essa questão de poder, políticas públicas, né, novos investimentos, poder baratear, né, principalmente o produto, né, seja alimento, enfim, tudo, envolve tudo, né, nesses transportes. Eu acho que é válido para a população, é algo que precisa avançar. O transporte ferroviário, ele tem vários benefícios, começando pela não ser poluente, segundo, por ser mais dinâmico, mais rápido, né? E também por remover, por exemplo, o transporte rodoviário das pistas, né? Sim. O tanto, por exemplo, você tira aí, quantos ônibus você não vai tirar da pista tendo um transporte ferroviário eficiente, né? São inúmeros benefícios que tem, né? Agora, voltando um pouco para Santa Bárbara, para sua cidade, né, Natal. A gente sabe que lá em Santa Bárbara tem um grande problema, que é a questão, por exemplo, da demora no atendimento dos prontos-socorros, no sistema de saúde. Inclusive, todos sabem, eu apresento um programa na Rádio Brasil, o programa Estação Espacial, e eu recebo inúmeras reclamações, inclusive de filas extensas que ficam lá e a demora no atendimento, né? E a gente sabe que Santa Bárbara já passou da hora de ter um hospital público. O que ele tem até hoje são unidades ali de saúde que não estão ainda preparadas e com estrutura para atender o tamanho da cidade, né? O tamanho da população da cidade. Como mudar essa realidade e por exemplo, e como mudar também, como você vai fazer sendo como deputado estadual, como você vai levar esse recurso lá para a cidade de Santa Bárbara para ajudar o município. Porque a gente sabe que a gente paga uma carga tributária altíssima para o estado de São Paulo e também para o governo federal, e o retorno que a gente tem é quase nenhum, né? É verdade. Bom, vamos lá, é o que eu estava dizendo também em outro tema, a gente sempre vai voltar, né, em temas diferentes, mas para a mesma porta de entrada. É a gente garantir esse bom relacionamento que já temos com o prefeito Rafael Piovesan, que vem se esforçando muito, né? Hoje, Ricardo, você estava dizendo da estrutura, né, da saúde pública de Santa Bárbara. Hoje, uma das únicas estruturas do Brasil que tem a ISO 9001, é a estrutura física da saúde de Santa Bárbara. Agora, a estrutura humana, né, o material humano, ele é passivo sim, de a gente poder ajustar, poder garantir recursos para a contratação, né, de mais médicos, principalmente especialistas. Só te interrompendo aqui, uma coisa rápida, eu não posso acreditar que a saúde de Santa Bárbara tem o selo ISO 9001, porque eu fui prova viva disso, Marcos. Quando eu fui no pronto-socorro Afonso Ramos, eu presenciei falta, por exemplo, de itens básicos na área de higiene. Não tinha. Por exemplo, o atendimento lá é péssimo. É a realidade, foi o que eu presenciei, que eu pude ver. Sim. Não é o povo que está falando, sou eu que estou falando. Então a saúde de Santa Bárbara precisa melhorar e muito. A saúde como um todo, a estrutura física que temos é esse selo ISO 9001. Estrutura física. Não estou dizendo de material humano, material hospitalar, esse é outra seara. A seara que eu estou dizendo é da estrutura física, né? Nós estamos preparados para poder receber. Agora, quando você fala que a gente precisa de mais contratação, é o que eu estava dizendo e concluindo. Eu concordo veementemente. E nós vamos garantir o recurso, enquanto deputado, ser um parceiro da prefeitura para zerar realmente demandas que não dependem da prefeitura, que não dependem do município da cidade. Vou dar um exemplo. Cirurgias de cataratas, cirurgias de joelho, cirurgias de alta complexidade, exames de alta complexidade, que é o Estado quem libera para o município, e lá na cidade está emperrado, não está prosperando. Nós vamos dar condições e cobrar o secretário de Saúde Pública do Estado de São Paulo para que Santa Bárbara não continue tendo essas filas absurdas. Hoje são centenas de pessoas esperando, infelizmente, uma cirurgia de joelho, uma cirurgia vascular. É algo que as pessoas não podem esperar, né? A grande maioria, se assim continuar, se a gente não tiver esse interlocutor, né, esse alguém para cobrar a Secretaria de Estado de Saúde, são pessoas que infelizmente vão ficar mais 10 anos na fila, se não pagar no privado para fazer. Então, assim,
eu entendo o teu ponto de vista, eu acho que a gente sempre tem que melhorar, né? E a saúde pública é um desafio para todo prefeito, para qualquer prefeito do estado de São Paulo ou do Brasil. É a saúde pública o grande desafio das gestões. Agora, precisamos garantir o recurso para que a gente tenha um material humano, né? Condições melhores, material hospitalar, né? Novos equipamentos, para a gente poder sempre atender melhor as pessoas, né? Só abrindo um parênteses e até para quem está nos acompanhando, quando eu falo do ISO 9001, é da estrutura física, né? Dos prédios, de todo o material físico que temos, que Santa Bárbara tem hoje. Isso não é eu que estou dizendo, é o próprio ISO, né? Então, assim, agora no material humano, no atendimento, com certeza temos que melhorar muito. Enquanto deputado, nós vamos garantir recursos para isso acontecer. Você não acha, por exemplo, que passou da hora de Santa Bárbara ter um hospital municipal próprio ou até estadual? É uma discussão que em Santa Bárbara ela é frequente, né? Mas o porquê que não acontece? Porque quando você cria uma estrutura, é o que eu estava dizendo, não é só criar estrutura, não é só construir um hospital municipal. Porque área a prefeitura tem, talvez até condição para construir a estrutura, até tenha, mas bem mais do que isso é manter funcionando, é manter com médico, é manter com medicamentos, com especialista, com equipamentos para atender as pessoas, né? Então hoje o que temos na cidade é uma parceria com a Santa Casa, que é o Hospital Santa Bárbara, que é uma entidade séria, que presta um serviço muito brilhante pelas pessoas que são atendidas, mas também tem as suas limitações. Então eu acredito sim que chegou o momento para que a gente tenha sim, não só a discussão, mas a obra realmente acontecendo e bem mais do que isso, tendo um espaço que funciona, um hospital público para a cidade funcional. Agora, para isso acontecer é recurso financeiro, né? E é por isso que a representatividade vai garantir isso. É a única coisa, porque há quanto tempo a gente ouve isso, né? Eu vou dar um exemplo, teve muita coisa que prosperou no hospital municipal aqui de Americana, porque teve deputado ajudando, buscando investimento. É o que falta lá, né? Para a gente começar a obra, terminar a obra, né? E mais do que isso, fazer funcionar essa obra, fazer funcionar esse hospital público municipal. Volto no mesmo tema, não existe mágica, existe representatividade. Uma outra questão que também é muito comentado lá em Santa Bárbara é a questão que foi iniciado lá um complexo complexo esportivo César Cielo, e ficou esqueleto, está abandonado lá, né? A gente sabe que a prefeitura, por exemplo, não tem recursos suficientes para bancar ali o complexo total, para fazer um complexo completo, não só de piscinas, mas também como de atletismo em si. Fazer um complexo mais abrangente, né? A gente sabe que, por exemplo, para o município conseguir isso, ele vai precisar de um representante, ou até de Americana, de Santa Bárbara, de Nova Odessa, que seja, que vá e busque esse recurso. Você, como, por exemplo, já trabalhou nesse meio, já trabalhou como assessor de deputados, você não pensou em trazer esse recurso já para Santa Bárbara? Hoje, o maior problema ali em relação pontual a essa obra é a questão contratual. A empresa que foi contratada para poder executar o serviço... Ela começou o serviço e parou. Abandonou, embargou, teve um problema e está na justiça em relação a esse tema pontual. É algo que as pessoas realmente anseiam, né? É algo que a gente precisa concluir, né? Mas não depende só da boa vontade mais, agora é a questão jurídica do negócio, né? Eu acho que a justiça poderia ser mais rápida, né? Ágil, para essas questões que envolvem o coletivo, né? Então a gente tem ali um problema, um episódio na cidade, assim como foi, vou dar um exemplo, a gente estava até tocando nessa questão de não é só ter a estrutura, né? A estrutura física, é fazer funcionar. A UPA, quando o governo federal, né, ele destinou as UPAs e bancou a construção das UPAs em muitos municípios do Brasil, só que não deu o primordial, que era a condição para funcionar a UPA. Né? Em Santa Bárbara, por exemplo, né, assim como em outras cidades, a UPA não funcionou, né? Se tornou naquele espaço uma UBS regional, né, com referência para o atendimento das mulheres, estou dizendo lá na Zona Sul de Santa Bárbara. Então, nesse caso pontual, você está dizendo da piscina aí, né, desse centro esportivo, a gente tem que cobrar celeridade
da justiça para que se resolva esse tema, né, para que se supere esse tema, porque a prefeitura se sente prejudicada. A empresa que estava fazendo também, você não cumpriu, quem que não cumpriu? Então, isso gera uma jurisprudência que, ao meu ver, por se tratar de uma obra pública, deveria ser mais ágil para ter uma solução e a prefeitura, aí sim, tendo a possibilidade de terminar, buscar parcerias, caso falte o recurso, para que termine ou em Brasília ou no estado de São Paulo. É possível garantir, né? Mas antes tem que fazer essa tarefa que é dessa solução jurídica em relação a esse ponto. Para fechar rapidinho, seja bem, faça de forma resumida, bem rápido, tem a questão de ciclovias aqui na região, né? A gente sabe que tem bastante pessoas que gostam de andar de bicicleta e fazem isso de uma mobilidade esportiva, coisa e tal, mas não tem muito ciclovias aqui na nossa região, né? Como trabalhar essa nova filosofia, implantar essa nova filosofia aqui nos governantes aqui da nossa região? Vamos sugerir, né, isso ao governador, através de a criação de um programa, por exemplo, para poder fomentar a criação de ciclovias, né, na nossa região e no estado de São Paulo todo. Eu acho que é uma modalidade, né, é um meio de transporte que está em alta realmente, né, que as pessoas estão cada vez mais aderindo isso, né, em todas as cidades, principalmente nas grandes cidades, por conta aí de você ganhar tempo, né, na agilidade, na mobilidade realmente dentro das cidades, né? Vai muito também, Ricardo, esse tema, vai muito da cabeça do gestor público municipal, né? Se o prefeito tem interesse nessa demanda, né, em fazer essas ciclovias serem realidade. Eu vou dar um exemplo, o prefeito Denis Andia, que a gente teve como prefeito 8 anos em Santa Bárbara, ele foi pioneiro nisso. Santa Bárbara, quando ele assumiu em 2013, tinha 0 quilômetros, ou seja, nenhum quilômetro, nenhum trecho, nenhum palmo de ciclovia na cidade. Ele entregou os 8 anos com uma quilometragem exemplar e o prefeito agora, o Rafael, vem dando sequência nesse tema, né? Então vai muito da cabeça do gestor, né, se ele tem interesse para o tema, né? Agora, enquanto deputado, qual que é a nossa ideia? De poder sugerir para o governo do estado a criação de um programa com recurso para que dê condições de os prefeitos que ainda não se atentaram para esse tema, para entender sobre o tema, porque tem muito gestor que não sabe nem o que é ciclovia, né? Acontece muito, né? E não é problema isso, o problema é o governo do estado não se envolver, não poder ajudar esses municípios, né? Então, nós vamos sugerir a criação para o governo do estado de um programa com recurso público para fomentar a construção de ciclovias, principalmente nas cidades que têm mais conturbações em relação à localização, ou melhor, a mobilidade urbana, né? Tem problema com locomoção, é isso. Obrigado pela sua participação aqui, Marcos Fontes. Para quem não sabe, Marcos Fontes é candidato a deputado estadual por Santa Bárbara do Oeste, região também. Faço as considerações finais, aí depois eu vou fechar aqui o debate, né? O debate não, a entrevista, né? Bom, mais uma vez, agradecer muito, Ricardo, todos os profissionais aqui da SPTV, os demais amigos, né, que estão fazendo esse consórcio, né, de comunicação, podendo e fazendo com que esse programa chegue até vocês. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, dizer que apesar de a política, né, não nos dar um cenário tão convidativo, tem gente boa, né, gente boa na política, gente boa querendo trabalhar, né, e as eleições é a única maneira de a gente poder expressar, como eu estava dizendo, o nosso descontentamento. Então, se você que está me acompanhando, talvez até pensando em não votar, né, em se ausentar do pleito, não faça isso, né? Onde os bons se ausentam de estar, os maus dominam. É por isso que a gente viu a política nacional declinada para o mal, né? A gente que é do bem se afastou há muito tempo da política, deixamos de participar, por entender que não é um cenário para mim, e a gente viu para onde fomos. Então chegou o momento de nós que somos do bem se envolver. Então eu deixo o meu nome à disposição, né, de você que está me acompanhando. Pesquise um pouco mais sobre mim nas redes sociais, Marcos Fontes, eu estou à disposição e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Para vocês que não estão entendendo nada, né, estão chegando agora, coisa e tal, e como é a audiência da TV rotativa e coisa e tal, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós tínhamos preparado todo o ambiente aqui para fazer um debate entre os candidatos Adolfo Bassos
e Marcos Fontes. Só que o Adolfo Bastos teve um compromisso particular de última hora que surgiu, ele teve que entrar na sala de cirurgia, não pôde comparecer aqui e nós decidimos fazer a entrevista com Marcos Fontes para não deixar passar em branco esse debate com os candidatos a deputado estadual por Santa Bárbara do Oeste. Fechamos o ciclo de debates com os candidatos a deputado estadual por Americana e Santa Bárbara, e agora só a partir de 2024, quando vem as eleições municipais. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.